Sejam bem-vindos ao canal Aurora Veritatis. Hoje vamos conhecer a fascinante história de um dos santos mais amados e populares, Santo Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa. Você já se perguntou como um jovem nascido em uma família nobre de Portugal se tornou o martelo dos hereges, doutor da Igreja e, curiosamente, o santo casamenteiro? Fique conosco até o final deste vídeo e descubra detalhes impressionantes da vida desse santo extraordinário, cuja fama de milagres, sabedoria e compaixão ecoa há séculos pelo mundo inteiro. A história de Santo Antônio começa em Lisboa, Portugal, por volta do dia 15 de agosto de 1195. Seu nome de batismo era Fernando Martins de Bulhões. Filho de Martinho de Bulhões e Teresa Taveira, ambos de famílias nobres, Fernando cresceu em um ambiente de fé e cultura, recebendo uma educação primorosa desde a infância. Essa formação sólida seria fundamental para o desenvolvimento intelectual e espiritual que marcaria toda a sua vida. Desde muito cedo, Fernando demonstrou uma profunda inclinação à vida religiosa, acompanhada de uma inteligência brilhante. Aos 15 anos, tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora, dando início à sua caminhada na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Pouco tempo depois, transferiu-se para o renomado Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, onde se dedicou intensamente aos estudos filosóficos e teológicos, preparando-se para o sacerdócio. Foi ordenado sacerdote aos 24 anos. No entanto, seu coração ansiava por uma entrega ainda maior, por uma vida religiosa mais austera e missionária. Foi então que, em 1220, um acontecimento marcante mudou para sempre sua trajetória. A chegada ao Mosteiro de Santa Cruz dos restos mortais de 5 missionários franciscanos martirizados no Marrocos. O testemunho heróico daqueles frades impressionou profundamente Fernando, despertando nele o desejo de também entregar tudo pela causa do Evangelho. Movido por esse impulso, Fernando tomou uma decisão radical. Deixou a ordem agostiniana, ingressou na recém-fundada Ordem dos Frades Menores, fundada por São Francisco de Assis, e passou a se chamar Antônio, em homenagem a Santo Antão, o anacoreta egípcio. Seu objetivo era claro: queria ser missionário e pregar o Evangelho nas terras mais difíceis e distantes. Antônio embarcou para o Marrocos, mas, chegando lá, adoeceu gravemente e precisou retornar. Deus, porém, tinha outros planos para ele. No caminho de volta, um naufrágio no Mediterrâneo o fez aportar na Sicília, Itália. Recuperando-se da doença, Antônio conheceu pessoalmente São Francisco de Assis, ainda que de forma simples e discreta. Foi um encontro marcante, que consolidou em Antônio a decisão de viver plenamente o ideal franciscano. Antônio foi enviado a um eremitério em Monte Paolo, na Romanha, onde se dedicou à oração, à penitência e aos trabalhos humildes. Sua vida parecia seguir um caminho de silêncio e recolhimento, até que, em setembro de 1222, durante uma ordenação em Forli, Antônio foi convidado a pregar de improviso. Para surpresa de todos, revelou-se um orador prodigioso, com profundo conhecimento das Escrituras e uma simplicidade tocante. Era o início de sua missão como pregador, que o levaria a ser chamado de o martelo dos hereges. A partir desse momento, Santo Antônio percorreu o norte da Itália e o sul da França, combatendo as heresias que ameaçavam a fé católica, especialmente as dos cátaros e albigenses. Sua pregação não era apenas intelectual, mas cheia de ardor. Exemplos concretos e milagres que tocavam o coração do povo. Se você está gostando deste conteúdo e quer que mais pessoas conheçam a vida e os ensinamentos de Santo Antônio, deixe seu like. Assim, o canal poderá evangelizar ainda mais corações. Em 1224, Antônio foi nomeado mestre de teologia para os frades em formação, por recomendação do próprio São Francisco de Assis. 3 anos depois, Antônio foi nomeado superior das fraternidades franciscanas do norte da Itália. Visitou incansavelmente os conventos sob sua jurisdição, fundando outros
e mantendo sempre um contato próximo com os irmãos. No entanto, seu coração continuava ardendo pelo anúncio do Evangelho. Mesmo com tamanha responsabilidade, nunca descuidou da oração e da vida interior, mostrando o equilíbrio entre estudo e espiritualidade, que marcaria toda a sua atuação. Foi em Pádua, cidade do norte da Itália, que Antônio encontrou seu lar definitivo. Ali, Antônio escreveu os famosos sermões, tratados para orientar os co-irmãos na pregação do Evangelho e na administração dos sacramentos, especialmente da penitência e da Eucaristia. Seus escritos revelam uma mente brilhante, aliada a um coração profundamente evangélico, sempre preocupado em traduzir a fé em ações concretas de amor ao próximo. Durante a Quaresma de 1231, Antônio realizou uma série de pregações que são consideradas seu testamento espiritual. Além de suas pregações, Antônio realizou inúmeros milagres que fortaleceram a fé do povo. Um dos mais famosos foi o episódio em que, para provar a presença real de Cristo na Eucaristia, fez com que uma mula, após 3 dias de jejum, se ajoelhasse diante da hóstia consagrada, ignorando o alimento oferecido por um herege. Esse milagre levou à conversão daquele homem, de sua família e de muitos presentes. Certa vez, Santo Antônio foi chamado para pregar em Rimini, mas a população não se interessava em ouvi-lo. Desanimado, Santo Antônio se dirigiu à beira-mar e, em um ato de fé, começou a pregar aos peixes. Surpreendentemente, os peixes se reuniram e, com a cabeça fora da água, prestaram atenção a Santo Antônio. Em outra oportunidade, Santo Antônio pregava na catedral num domingo de Páscoa, até que se lembrou que tinha sido designado para cantar o Aleluia na missa do convento franciscano. O santo foi visto simultaneamente em ambos os locais, o que foi conhecido como o milagre da bilocação. No fim de sua vida, Antônio pediu para ser levado de volta a Pádua. No caminho, ao chegar ao bairro de Arcela, às portas da cidade, exclamou: "Vejo o meu Senhor", e, serenamente, entregou sua alma a Deus. Tinha apenas 36 anos, mas sua vida já era uma lenda. A fama de santidade de Antônio era tão grande que apenas 11 meses após sua morte, foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Em 1946, o Papa Pio XII o proclamou doutor da Igreja, com o título de doutor evangélico, em reconhecimento à profundidade teológica e espiritual de seus ensinamentos. Santo Antônio é também chamado Arca do Testamento, devido ao seu extraordinário conhecimento da Bíblia e à sua capacidade de memorização e interpretação das Escrituras. Seu túmulo, na Basílica de Pádua, tornou-se um dos maiores centros de peregrinação do mundo. Ali, milhares de fiéis buscam sua intercessão, especialmente no dia 13 de junho, sua festa litúrgica. Um fato curioso: quando seu corpo foi exumado, anos após sua morte, sua língua estava incorrupta, sinal do dom especial que Deus lhe concedeu para anunciar a palavra. A devoção a Santo Antônio é marcada por muitas tradições populares. Uma das mais conhecidas é a do pão de Santo Antônio, que remonta a um milagre em que ele ressuscitou um menino afogado, após a mãe prometer doar aos pobres o peso do filho em pão. Até hoje, a bênção e a distribuição do pão de Santo Antônio são gestos de caridade e fé em todo o mundo. No Brasil e em Portugal, Santo Antônio é carinhosamente conhecido como o Santo Casamenteiro. A origem dessa tradição está ligada a relatos de graças alcançadas por quem pediu sua intercessão para encontrar um bom casamento. Porém, vale lembrar, a verdadeira devoção não está em simpatias, mas em seguir seu exemplo de caridade, humildade e dedicação a Deus e aos irmãos. Santo Antônio também é conhecido como protetor das causas perdidas. Um famoso episódio conta que, ao ter seu precioso livro de salmos roubado por um noviço, rezou fervorosamente até que o jovem, arrependido, devolveu o livro. Por isso, muitos recorrem a ele para encontrar objetos perdidos, mas, acima de tudo, para reencontrar a fé e a esperança. Além de seu papel como pregador e taumaturgo, Santo Antônio deixou um legado de virtudes que continuam inspirando fiéis no mundo inteiro. Sua humildade, sua sabedoria,
sua compaixão pelos que mais precisavam e sua coragem em defender a verdade do Evangelho são exemplos de santidade acessível e concreta. Em suas imagens, Santo Antônio aparece frequentemente segurando o menino Jesus ou um lírio, símbolo de pureza. Quer saber mais sobre outros santos e suas histórias inspiradoras? Inscreva-se agora no canal Aurora Veritatis, para não perder nenhum conteúdo. E agora, queremos saber, qual dos milagres de Santo Antônio mais te impressionou? Até logo e que Santo Antônio interceda por você e sua família.